A segunda semana do especial Aras e Raças no Cavalo Pantaneiro vai mostrar um pouquinho mais sobre a evolução deste equino, não só no seu habitat natural, no seu nascedouro, o Pantanal. Por exemplo, estou numa das propriedades que você vai visitar com a gente, que está fora do Pantanal, mas que se preocupa, depois da identificação das melhores famílias, com a multiplicação apenas dos indivíduos que podem fazer a diferença. E vai conhecer, nessas visitas que vamos fazer essa semana, os motivos, as explicações para o que a gente observa já de valorização das comercializações deste animal indispensável para o homem do campo. Acompanhe com a gente. Antes de mais nada, é bom lembrar que o cavalo pantaneiro existe desde a chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses ao Brasil 500 anos atrás, com as tropas lusitanas e andaluzes, para depois formar no meio ambiente que exigiu sua adaptação, resultou na sua resistência e moldou sua versatilidade e docilidade. Se a gente pegar o histórico da raça, da onde ela surgiu, o homem pantaneiro, a fixação do homem no Pantanal, ela se deve e muito à presença do cavalo pantaneiro. Você conhecendo o Pantanal como você conhece, existem meses do ano em que o único transporte que se tem é o cavalo. Não se tem estradas, não se tem outro meio de transporte que não o cavalo e a canoa. Muitas das vezes os dois juntos, até o cavalo rebocando a canoa. Então, a fixação do homem, que hoje infelizmente, passa, a gente sabe a dificuldade que a pecuária pantaneira, por assim falar, passa, mas a fixação do homem lá atrás, até a conquista das divisas do nosso país, a garantia das divisas do nosso país, nas nossas divisas aqui do estado do Mato Grosso, que é um estado que faz divisa com outros países, como é o caso da Bolívia, o próprio estado vizinho nosso, que também do Pantanal, Mato Grosso do Sul, onde também tem uma forte criação do cavalo pantaneiro e detém grande parte do nosso Pantanal, a fixação desse homem no Pantanal, sem dúvida, passa pelo cavalo pantaneiro, passa pelo lombo do cavalo pantaneiro. Então, não há como existir o homem no Pantanal sem a presença do cavalo. É a melhor ferramenta que existe para o homem pantaneiro, é o cavalo pantaneiro. Isso é histórico, mas esse cavalo nadador de extrema coragem e rusticidade passou a ser estudado na metade do século passado, até que no início da década de 1970 nasceu a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro para regulamentar e dirigir o crescimento da raça, depois que técnicos como Joaquim Augusto da Silva, o primeiro da raça, formataram o projeto do cavalo pantaneiro com padrão racial e distribuíram genética formada a partir desse padrão aos núcleos montados para expandir a raça. O projeto Cavalo Pantaneiro previa comprar 100 animais da raça dentro do padrão elaborado pela comissão. Isso nós fizemos, compramos e começamos a distribuir em núcleos. E esses núcleos a gente ia colocando ele dentro do padrão. Os fenotípicos deles eram todos diferentes, mas a gente trabalhou mais na frequência, no que a estatística nos deu para tocar, para fixar dentro do cavalo. Então, isso aí a gente... Selecionou? Tudo selecionado, tudo feito dentro do negócio. Lógico que a gente tinha que ser maleável. Maleável porque nós tínhamos duas correntes, duas linhas, que são o andaluz, que são o lusitano. E aí vinha a adaptação ao meio. A diferença do que o cavalo é no campo, no trabalho com o gado, ou numa prova de laço, ou na conformação, é pouca. Sai de um pasto qualquer com pouco de sal mineral e recebe um trato de 60 a 90 dias para viajar e se apresentar com pelo e uma estrutura mais adequados para uma vitrine, o que conta muito na hora dos resultados e julgamentos. Para você que está acompanhando a série do Aras e Raças sobre o cavalo pantaneiro, eu estou ao lado do criador e também técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro, Luiz Rodolfo Paes de Barros, que é considerado pelos criadores e em todo o Brasil como uma autoridade
nesta raça e estamos com um exemplar aqui numa das instâncias, num dos aras que a gente veio mostrar nesse especial do Aras e Raças, um exemplar típico que vai mostrar pra gente as características, Luiz Rodolfo, deste animal que é feito para o Brasil tropical e tem esse desenvolvimento a partir daqui da região pantaneira. Este é o típico cavalo, morfologicamente, pantaneiro, com todas as características e o padrão racial que são exigidos, né? Exato, Daniel. Aqui nós temos um potro ainda antes dos 3 anos de idade, mas que já se adequa às características que nós buscamos. Tanto na sua característica morfológica, uma cabeça pequena, bastante masculina, nesse caso um macho, chanfro de retilíneo, que é o que a raça busca hoje em dia. Das grandes características do cavalo pantaneiro é esse olhar mais lateral, essa inserção que lhes deu, por condição até da seleção natural, uma amplitude de visão maior, até para se livrar dos predadores. Nós tínhamos o processo de seleção natural desse cavalo, sofreu a influência também da onça, seu maior predador, nas grandes fazendas do Pantanal. Aqui nós teríamos também o pescoço que a gente busca piramidal, linha reta na base superior, também na base inferior. Um cavalo bastante característico. O pantaneiro é considerado um animal de tração dianteira, então costuma ter uma frente bastante desenvolvida. Nesse animal a gente também identifica isso. Uma escápula ou paleta espádua bastante destacada, longa, que lhe dá um andamento, apesar de trotado, uma comodidade no seu andamento. Peito bastante desenvolvido pelas longas jornadas que esse animal desenvolve no seu dia a dia. Então essa musculatura, essa abertura de peito, bem como profundidade de costela e arqueamento torácico, que lhe capacita, aumenta a sua capacidade respiratória. E também a parte base de qualquer animal de trabalho, que são ossos fortes, cascos bem feitos e aprumos corretos. Então aqui as principais características morfológicas. Aqui está essa descrição que você fez, é que dá a condição de ser chamado, como né, para as condições do habitat natural dele, que é o Pantanal, do cavalo nadador, né? Essa força. É igual um nadador profissional mesmo, se você comparar com o jogador de futebol, que tem as pernas mais grossas do que o tronco, aqui é o contrário, no nadador é o contrário. É mais ou menos essa analogia. Exatamente. Essa frente desenvolvida é um animal que, no seu deslocar nos brejos, com aquela dificuldade de atolar, essa frente ficou mais destacada por conta dos cascos também um pouco mais encastelados, para entrar e sair facilmente no barro, sem ele ter uma complicação dos ligamentos e tendões, e também podendo fazer essas longas jornadas. Nós sabemos que esse cavalo é o responsável pela inserção do homem pantaneiro no Pantanal. Todo o desbravamento do Pantanal e a pecuária nacional surgiu dentro das planícies pantaneiras, bem como nos Pampas Gaúchos. Como a gente pode ver, o cavalo nadador fazendo o seu exercício, que é um exercício diário, mas é mais ainda quando ele está trabalhando no campo, que é para isso que ele foi identificado e depois acabou se tornando uma grande paixão, claro, um grande negócio. Detalhes que fazem do cavalo pantaneiro personagem especial deste especial Aras e Raças, falando tudo sobre o cavalo pantaneiro. Obrigado, Luiz Rodolfo. Vamos seguir com o programa, que ainda tem muito para a gente conhecer a respeito deste grande personagem da equinocultura brasileira, o cavalo pantaneiro. Vai, Ouro. No próximo Aras e Raças, você vai conhecer a Estância Tayamã, um dos redutos mais importantes do cavalo pantaneiro e berço de novas linhagens que vão abrindo opções para a variabilidade genética dessa raça em expansão.